Olá pessoal, hoje eu queria falar com vocês sobre a importância do treino de tronco em pacientes hemiparéticos. Eu acabei de atender e queria falar um pouco do que eu tenho vivido na minha prática clínica em relação a isso. Porque é incomum você perguntar a um paciente hemiparético qual é a queixa principal dele e ele falar que é dificuldade na estabilização ou na movimentação do seu tronco. Geralmente as queixas principais estão relacionadas ao manuseio, isso é, a função do membro superior, ou a dificuldade na marcha, ou até mesmo o fato de não andar, ok? Entretanto, se a gente pensar bem, é impossível alguém conseguir andar sem ter o seu controle de tronco, sem poder estabilizar o seu tronco. E também é muito difícil você ter uma boa função de membro superior se você não consegue estabilizar a musculatura do tronco. Então, eu queria falar justamente do quão é importante a gente poder, inclusive, iniciar o tratamento pelo tronco, trazendo mobilidade, trazendo estabilidade, mobilidade sobre estabilidade e aí sim começar a trabalhar as habilidades desse paciente. Uma das coisas também bem importante quanto ao treino de tronco é que quando você começa a trazer mobilidade sobre esse tronco, fazer dissociações de cintura, você também ajuda na adequação do tônus muscular. Então isso acaba influenciando o tônus das extremidades. E é muito comum nos pacientes hemiparéticos a gente ter aquela porção mais distal, uma maior dificuldade em trabalhar, maior dificuldade em trabalhar a mão, maior dificuldade em trabalhar o pé, né? Em buscar uma adequação de tônus, força e funcionalidade dessas porções distais do paciente. E a partir do momento que a gente pensa em trabalhar primeiro o tronco do paciente, principalmente se a gente começa a usar irradiação, né, ganho de força e toda essa musculatura de tronco irradiar para os membros, isso pode facilitar a nossa vida. E é importante a gente pensar nisso, tanto naquele paciente parético, isso é, que tem uma redução acentuada de força, quanto naqueles pacientes também que têm alterações sensoriais e perceptuais. Então, a gente poder trazer para o tronco desse paciente uma referência, que pode ser inclusive o próprio terapeuta ou algum instrumento como travesseiro, e a gente poder trabalhar o controle de tronco desse paciente, as reações de endireitamento, né, as reações de proteção, ok? E uma dica que eu queria também falar, é muito importante que esse treino de tronco, assim como qualquer outro treino, ele possa ser orientado à tarefa. Então, eu sempre pergunto ao meu paciente, esse movimento que a gente está treinando, que a gente está fazendo, em que momento do seu dia a dia você vai utilizar esse movimento? E aí eles param, pensam, né, e acabam respondendo, no momento que eu for me movimentar na cama, né, no momento que eu for calçar um sapato ou uma sandália, que eu tenho que me inclinar, olhar à frente, esse tipo de coisa. Então fica a dica, né, utiliza bastante esse treino de tronco, principalmente quando você precisa iniciar o tratamento com o paciente hemiparético, porque é algo que pode facilitar bastante a recuperação do teu paciente, tá bom? Abração e tchau, tchau.